Fala pessoal, resolvendo então a nossa lista de razão, né? Determine a razão do primeiro para o segundo termo. Então nessa ordem, primeiro é 1 e o segundo é o 9. Então a razão é 1 nono, ok? Na letra B, primeiro o 4, depois 7. Então 4 sétimos. Na C, 7 e 4. Já botei essa para mostrar que a ordem faz diferença, né? E a última, 25 sobre 11, né? Tranquilo, né? Razão, então, é a comparação entre dois números, né? E aí a gente tem ele na forma de fração, 25 sobre 11 ali por último. Vamos lá. Questão 2. Escreva na forma irredutível a razão do primeiro para o segundo número. Então, primeiro 4, depois 16, só que a gente quer irredutível. Posso simplificar esses dois números por 4, né? Que vira 1 quarto. Fechou, não tem mais o que fazer. Vou trocar de cor aqui. A letra B fica 16 sobre 64, que dá para dividir por 16. Ah, não percebi que dá para dividir por 16, não tem problema. Divide por 2. Vai dar 8 sobre 32, por 2 de novo. Vai dar 4 sobre 16, por 2. Opa, lá em cima a gente já viu que dá por 4, né? Mas tudo bem. Dá 2 sobre 8, e por 2, mais uma vez, dá 1 quarto. Coincidência dá 1 quarto, ok? Não que sempre vai dar 1 quarto na hora que a gente simplificar. 57 e 19, então fica 57 sobre 19. Repara que o 19 é um número primo, então se der para simplificar, tem que ser por 19. E 57 dá para simplificar por 19, fica 3 sobre 1, ok? Ou se quiser, escreve só 3. 120 e 100, né? 100 e 120, na verdade. Então, 100 e 120. Primeiro passo, corta os zeros. Dá 10 sobre 12. Dá para simplificar por 2. Então, vai ficar 5 sobre 6. Acabou. Então, aqui o único conhecimento a mais que a gente precisa é saber simplificar uma fração. Ok? 3. Determine a razão do primeiro para o segundo. Então, beleza, como a gente estava fazendo. O primeiro é 1 meio e o segundo é 7. Lembrando, 7 sobre 1, né? Sempre que não tem nada, tem 1 aqui invisível. Como é que eu resolvo isso? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 7 vai para baixo e 1 vai para cima. Então, 1 sobre 7. Multiplicando, 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 7, 14. Ok? Segunda, vou botar mais para cá. Vai ficar 2 sobre 5 sobre 4 sobre 5. Copia a primeira, que é 2 sobre 5, multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 4. O 5 vai para cima e o 4 vai para baixo, certo? Pode cortar esses 5, afinal um está multiplicando e o outro está dividindo. Vai sobrar 2 quartos. Se não perceber, vai ficar 10 sobre 20, dá para simplificar também. Vai chegar na mesma coisa. E isso vai dar 1 meio, ok? C, então, 0,4 sobre 0,5. Não posso ter número decimal, posso ter número com vírgula, né? Aqui na hora de montar minha fração. Então, 4 sobre 10, né, que é 0,4, e 5 sobre 10, que é 0,5. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. De novo, pode cortar os 10. Vai ficar 4 sobre 5, que já está na forma simplificada, ok? Por último, 0,1 sobre 4 sobre 7. O primeiro é 0,1. A segunda vai ser 7 sobre 4. Mas 0,1 é 1 sobre 10, né? Não posso ter número decimal e fração. Então, aqui, 1 vezes 7, 7. 10 vezes 4, 40. Sempre que tiver decimal e fração, ou transforma tudo em decimal, ou transforma tudo em fração. Nesse caso, vale mais a pena montar a forma de fração, né? 3. Escreva na forma de razão as seguintes sentenças, né? 2 semanas para 5 dias. Ok. Eu estou falando de semanas e dias, só que eu vou transformar em uma unidade só. Ou semanas ou dias, certo? Porque senão a nossa razão fica uma coisa meio que... 2 para 5, mais 2 o quê para 5 o quê? Certo? Transformar dias em semanas não vai ser muito agradável, vai ficar um cara com vírgula. Mas eu sei que 2 semanas tem 14 dias, né? Uma semana tem 7 vezes 2 dá 14 dias. Então, a nossa razão vai ficar de 14
para 5, ou seja, 14 dias para 5 dias, né? Ok? Aqui, 1 ano para 3 meses. Quantos meses tem 1 ano? 12. Então, a nossa razão fica de 12 para 3, que dá para simplificar por 3, né? Dá 4 sobre 1, ou só 4, né? Meses. Então, a razão é de 4. Lá em cima, a razão era de 14 por 5. Aqui, 1 minuto são quantos segundos? 60. Então, vai ficar 60 sobre 24. Dá para simplificar por 12. Isso vai dar 5 sobre 2. Então, a razão é de 5 sobre 2 segundos. Ok? Aqui, 150 gramas para quilo não é muito agradável, mas 1 quilo para gramas é fácil, né? 1000 gramas, certo? Então, vai ficar 150 sobre 1000. Posso cortar o último zero, fica 15 sobre 100. Posso dividir por 5, que fica 3 sobre 20, né? Tranquilo? 5. Numa fábrica, 20 moças e 12 moças, né, e 25 rapazes. No total tem quanto? 37 pessoas, né? Então, assim, somei os dois, deu o total de pessoas. Qual a razão do número de moças? 12. E do número de rapazes? 25. Fechou. Posso simplificar no máximo, ok? Nesse caso aqui nem dá. Qual a razão do número de rapazes e do número de moças? Então, rapazes, 25, número de moças, 12. Qual a razão do número de moças para o número de operários? Então, o nosso total, né? Moças é 12 e o total é 37. Qual a razão do número de rapazes e o número de operários? Rapazes tem 25 e operários tem 37. Fechou. Então, só tem que tomar cuidado com a ordem que é informada aqui pra gente, né? 6. João acertou 5 questões de 10. Então, o João tem uma razão de 5 sobre 10, que dá para simplificar por 5, que vira 1 meio. Ou seja, ele acertou metade, né? 0,5, se quiser transformar em decimal. Já o Carlos, quantos que ele acertou? 3 sobre 7. Olha só, repara aqui. O João acertou metade das questões. O Carlos acertou metade? Não, a metade de 7 é 3,5, então ele acertou menos da metade. Vou botar aqui, menos da metade. É uma forma de pensar nessa questão, certo? Então, quem acertou mais foi o João, ok? Outra forma é tu comparar as duas frações. Então, a gente tem 1 meio e 3 sobre 7. Vamos dizer que 1 meio é maior. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. É verdade? Sim, então o que eu informei aqui era verdade. Vamos supor que eu não soubesse e dissesse que 1 meio era menor que 3 sobre 7. Ia ficar que 7 é menor que 6, é verdade? Não. Então, isso aqui não acontece, então o sinal é para o lado ao contrário, ok? Era uma segunda forma de se ver. 7. Um lote de terreno tem 140 metros quadrados de área e 40 metros quadrados de área construída. Quantos não foram construídos? Quantos metros são livres? 140 menos 40, né? Isso dá um total de 100 metros quadrados de área livre. Vou botar aqui, área livre. Ok. Qual a razão entre a medida da área construída? Quanto que é a área construída? 40. E a área livre? A gente acabou de calcular que é 100. Corta um zero, dá 4 sobre 10, dá para simplificar por 2, que fica 2 sobre 5. Sempre tenta dar razão da forma simplificada, né? Da forma irredutível, ok? 8. Qual das razões abaixo não é equivalente a 6 décimos? Primeiro, o 6 décimos eu posso simplificar ele fica 3 quintos, certo? Então, a gente já sabe que não é a alternativa A. A gente quer ver qual dessas alternativas aqui, se eu simplificar, não dá 3 quintos. Então, vou pegar a alternativa B, 24 sobre 40. Dá para simplificar por 2, fica 12 sobre 20. Dá por 2 mais uma vez, dá 6 sobre 10. Dá por 2 mais uma vez, que vira 3 sobre 5. Opa, na forma simplificada,
o B é 3/5. Então, não é esse cara aqui também. C, 18 sobre 30. Dá para simplificar por 6, vai ficar de 2 em 2, certo? Sempre simplifique por aquele número que tu perceber. Ah, não tem facilidade em perceber esse número, então calcula o MDC. Divide logo pelo MDC, que daí sai direto, ok? 18 por 6 dá 3. 30 por 6 dá 5. Fechou. Então, esse cara aqui também não é. Então, só sobrou pra gente essa daqui. Vou fazer como tira-teima, ok? 48, essa aqui é a D, né? Sobre 60. Dá para simplificar por 12, ok? Isso vai dar 4 e aqui vai dar 5. Opa, 4/5 não é a mesma coisa que 3/5, né? Então, é errada, de fato, é a letra D, ok? 9. A razão entre dois números é de 7/6. Se o maior é 42, então o menor é quanto? Quem que é maior aqui, o 7 ou o 6? É o 7, e o 7 está em cima, então o 42, que é o maior, tem que vir em cima. Como eu não sei quem é o menor, eu vou dizer que ele é x, ok? Como é que eu descubro ele? Multiplica cruzado, né? Propriedade fundamental da proporção. Então vai ficar 7 vezes x igual a 42 vezes 6, né? Repara que a gente está falando de razão ainda, né? Mas vamos resolver por proporção e depois eu mostro outra forma de resolver. Então aqui vai ficar x é igual, aqui vai dar 12, 24, 25. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Isso vai dar 36, ok? Outra forma de resolver isso aqui. 7 sobre 6 é igual a 42 sobre x. Uma forma sem usar razão, ok? De 7 para 42, por quanto que eu tenho que multiplicar? Tem que multiplicar por 6, né? Aumentou 6 vezes. Então, aqui embaixo eu também preciso aumentar 6 vezes, que dá um total de 36. Fechou. 10. Sobre escala. A distância entre duas cidades é de 25 centímetros em uma escala de 1 para 5.000 centímetros. Isso significa que, se eu tenho um desenhozinho aqui, 1 centímetro aqui nele representa 5.000 na vida real, ok? Quantos centímetros esse desenho tem? Tem 25. Então, assim, ó, 1 centímetro representa 25. Opa, representa 5.000 centímetros na vida real, certo? Quanto que tem no desenho? 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 25 por 5.000, porque cada um desses centímetros representam 5.000. Isso vai dar 125.000, ok? Então, na vida real, a distância entre as duas cidades é de 125.000 centímetros, né? Isso é bem pouco, né? Só por curiosidade, em metros isso daria 125, não, daria 1.250, né? Só dividir por 100. Então, dá 1.250 metros e isso dá 1,25 quilômetros. Então, a distância é bem pequenininha, né? Ok? Uma moto foi desenhada numa folha A4. Suas rodas têm o comprimento de 2 centímetros e a moto por inteira de 30 centímetros. Então, a roda tem 2 centímetros de comprimento. Isso no desenho, né? Eita. Vou botar aqui 2 centímetros. Já a moto por completo, eu nem vou me arriscar muito a fazer a moto aqui. Vamos fazer um desenho bem singelo aqui. Vai parecer mais uma bicicletinha. Ok. Tem um pedalzinho aqui. O motor tá aqui. Tá uma coisa horrorosa, né? Mas ok, tem uma moto. Ela tem 30 centímetros no desenho, né? Sabendo que a escala é de 1 para 150, qual o tamanho real ocupado pelas duas rodas? Então, olha só. A roda tem 2 centímetros. Cada um representa 150. Então, tu faz 2 vezes 150. Que dá 300 centímetros. Ou seja, cada roda ocupa 300 centímetros. Vou botar aqui, cada roda. Quantas rodas que a gente tem numa moto? 2, né? Então, eu vou pegar o 300 centímetros e vou multiplicar por 2. Então, as rodas ocupam 600 centímetros. Certo? Vou botar aqui 2 rodas. Já a moto tem 30 centímetros. Então, eu vou pegar o 30 vezes os 150, porque cada 1 centímetro desse representa 150. Então, aqui vai dar 45, com 2 zeros atrás, 4.500 centímetros, certo? Tranquilo? 11.
Sobre velocidade média, só relembrando, velocidade média é igual a distância pelo tempo, né? Ok? Então, sempre pega a distância percorrida e divide pelo tempo que ele levou, né, para percorrer essa distância. Essa velocidade média tem que estar em quilômetros por hora ou metros por segundo, ok? Uma dessas duas unidades. Então, vamos lá. Um carro percorreu uma distância de 200 quilômetros. Em que tempo? 5 horas. A velocidade média, então, já está em quilômetros por hora, né? Bonitinho. Vai ser 200 sobre 5, que dá 40 quilômetros por hora. Lembrando que isso não implica que ele estava andando a 40 km por hora, só 40 km por hora. Pode ser que ele tenha chegado a 80, daí depois reduziu, foi para 20, foi para 40 e assim foi. Sabe? Tem uma variação aí. Só que a média foi de 40, certo? Uma moto percorreu, então, a distância de 100 km. Qual é o tempo? 1,6 horas, né? Qual a velocidade média? Então, velocidade média, quilômetros por hora fechou, vai ser 100 sobre 1,6, certo? E aí tu divide 100 por 1,6. Tem algumas possibilidades para a gente fazer essa conta, né? Ou simplesmente faz ela desse jeito, que vai dar 62,5. Como é que eu faço essa conta? 100 dividido por 1,6. Não pode ter vírgula. Tem uma casa aqui, né? Então, eu vou botar uma casa aqui. Só que daí agora a gente tira a vírgula. Então, vai ficar 1000 dividido por 16. Certo? Outra forma, vamos deixar aqui, velocidade média é de 62,5, né? Posso multiplicar por 10 em cima e embaixo e aí sai a vírgula. Ou seja, 1000 sobre 16, que era o que a gente ia fazer antes. Posso simplificar por 2, certo? Posso até simplificar por 4 para ser melhor. Aqui em cima vai dar 250 e aqui em cima vai dar 4. Ainda dá para simplificar por 2, que vira 125 sobre 2. E aí tu resolve essa conta aqui. Então, sempre que eu tenho essa divisão em forma de fração, simplifica. Sempre a forma simplificada vai ser mais rápida de se dividir, ok? C. Uma pessoa corre 300 metros em 2 minutos. Então, distância é 300 metros e o tempo é de 2 minutos. Só que eu não posso ter metros por minuto, eu posso ter metros por segundo. Então, transforma esse cara em segundos. 2 minutos é 120 segundos. Então, a minha velocidade média é a distância de 300 metros sobre 120 segundos. Corta, corta. Isso vira 30 sobre 12. Simplifica por 2. Vamos por 6, né? Direto, né? Isso aqui vai dar 5 sobre 2, que é 2,5 metros por segundo, ok? Essas daqui eram quilômetros por hora, né? Botei aqui quilômetros por hora, ok? Sempre presta atenção na unidade de medida. D. Uma pessoa percorreu 1 quilômetro, então a distância de 1 quilômetro, em 30 minutos, no tempo de 30 minutos. Ok. Qual a velocidade média? Temos duas possibilidades, né? A gente sabe que 30 minutos é meia hora, ou seja, 0,5 horas, certo? E aí a nossa velocidade vai ficar de 1 sobre 0,5, né? Que isso dá 2, né? Quilômetros por hora. Como é que eu faço essa conta? Primeiro, eu posso até escolher botar meio como meio mesmo, né? 1 sobre 2 horas. E aqui fica 1 sobre 2. Então, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que dá 2. Fração sempre auxilia a gente nesse processo, né? Então, a gente tem 2 km por hora. A fórmula decimal, né? 1 sobre 0,5 fica 1 sobre 5 sobre 10. E aí vai dar na mesma, 1 vezes 10 sobre 5, que dá 2 também, ok? Outra forma também era transformar esse cara aqui em metros e esse cara aqui em segundos. Daria um pouquinho mais de trabalho, certo? Mas evitaria esse meio aqui, essa fração ou o número decimal. 12. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que sua distância gráfica num mapa é de 6 centímetros, podemos afirmar que nesse mapa foi projetado na escala.
Então, a gente tem 6 centímetros representam 120 quilômetros. Unidades de medidas diferentes, então vamos mudar isso. Meu objetivo agora é transformar 120 quilômetros em centímetros, né? Primeiro passo, 120 quilômetros representam quantos metros? Eu sei que cada quilômetro representa 1000 metros, certo? Então, 120 quilômetros vai ser 120 vezes 1000 metros, certo? E isso dá 120 mil metros. Só que eu não quero metros, né? Eu quero centímetros. Então, 120 mil metros, eu sei que cada metro tem quantos centímetros? Tem 100, né? Então, eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 120 mil com 2 zeros atrás. Então, aqui dá 12 milhões, certo? Então, vai ficar 6 centímetros, representa 12 milhões de centímetros no mapa. Ok? Só que a gente não quer 6 para alguma coisa, a gente quer 1 para alguma coisa. Para a gente tirar esse 1 ali, só deixa eu conferir a quantidade de zeros aqui. 1000 acrescentou 3, então ficou 120 mil. Daí com 2 zeros atrás, aqui 120 mil, com 2 zeros e 100. Contou 3 e 100. Fechou. Para a gente transformar o 6 em 1, o que, que a gente faz? Ora, divide por 6, né? Então a gente vai ter 1 centímetro, está para 12 dividido por 6 dá 2 e copia esse resto de zeros aqui atrás. Então a nossa razão é de 1 para 2 milhões de centímetros, certo? Resposta certa, então, a letra B. Ok? 13. Em um mapa de escala 1 para 3 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? Ok, então primeiro passo, transforma esse cara em centímetros, porque a nossa escala diz que 1 centímetro no desenho representa 3 milhões na vida real, né? De centímetros. Então vamos lá, 150 quilômetros, mesmo esquema, é a mesma coisa que 150 mil metros, certo? Peguei os 150 quilômetros e multipliquei por 1000, né? Porque cada quilômetro vale 1000 metros, né? E aí virou 150 mil metros. Só que eu não quero em metros, eu quero em centímetros. E eu sei que cada metro representa 100 centímetros. Então, eu vou pegar os 150 mil e dividir por 3. Ah, mas eu sei uma regra para transformar quilômetro direto em centímetros. Ótimo. Maravilhoso. Gravou a regra. Ok. O detalhe é que eu não quero gravar mais uma regra. Eu quero fazer isso usando o que a gente sabe de conhecimento da nossa vida, né? A gente tem que saber transformar quilômetros em metros. Assim como a gente tem que saber transformar metros em centímetros. E aí basta juntar as duas coisas que eu já sei. Ok? Então aqui vai virar 15 milhões, né, de centímetros. Repara que 1 centímetro representa 3 milhões. Para ter 15, eu vou precisar de quantos centímetros? Horas. De 3 para 15 eu multiplico por quanto? Por 5. Então multiplica esse cara por 5 também. Então eu vou precisar de 5 centímetros. Certo? Tranquilo? 14. Se em determinado mapa a distância de 250 km entre duas cidades é representada por 10 centímetros, qual é a escala desse mapa? Então, 10 centímetros representam 250 km, ou seja, 250 mil metros, né? Vamos transformar em centímetros. 10 centímetros correspondem a metros é 100 centímetros, então multiplica por 100. Então vai ficar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fechou, né? Tinha 4 zeros aqui, mais 2 viraram 6 zeros. Só que eu não quero 10 para alguma coisa, né? Eu quero 1 para alguma coisa. Então basta cortar um zero, né? Ou é a mesma coisa que dividir por 10, né? Então vai ficar 1 para 2 milhões e 500 mil, né? Nossa resposta certa, então, é a letra D. 15. Um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas. Então, quilômetro 40, horas 14, né? Depois passa pelo quilômetro 250 às 17 horas. Ok, calcule a velocidade
média, né, do automóvel nesse intervalo de tempo. Qual é o percurso que ele fez? Se ele começou aqui no quilômetro 40 e chegou no quilômetro 250, por quanto que ele passou? Ele passou por 210 quilômetros, né? Basta tu pegar esse cara menos esse aqui. Se às 2 horas ele estava nesse ponto e às 5 ele chegou nesse cara, quantas horas ele levou de percurso? Levou 3, né? Basta diminuir 17 de 14, né? Aliás, 14 e 17, né? Que dá 3 horas, certo? Então, tu tem 210 quilômetros em 3 horas, certo? Então, velocidade média, a gente já sabe que é a distância, que é 210, dividido pelo tempo, que é 3. Ou seja, nossa velocidade média foi de 70 km por hora, ok? Alternativa A. Para finalizar, então, um automóvel faz um percurso em 15 minutos, com velocidade de média de 80 km por hora. Qual é o espaço percorrido pelo automóvel? Seguinte, se a velocidade é de 80 km por hora, significa que em 1 hora ele vai andar 80 km, certo? 1 hora são quantos minutos? 60. Então, em 60 minutos, ele vai andar 80 km. Só que ele não andou 1 hora, ele andou 15 minutos, certo? Então, eu quero saber quantos quilômetros ele percorreu. Perguntinha, quanto que eu divido 60 para chegar a 15? Divido por 4. Ah, meu Deus, como é que eu descubro isso? Horas. Pego 60 e divido por 15. Vai dar 4, ok? Então, a gente descobre fazendo a operação com esses dois caras aqui, né? Divide esses dois e eu descubro quanto eu preciso dividir o 60 para chegar no 15, né? Se eu dividir por 4 desse lado, eu vou dividir por 4 desse lado. Então, 80 dividido por 4 dá um total de 20 km. Ou seja, a cada 15 minutos ele anda 20 km, né? Correto, né? Porque mais 15 dá meia hora, andou 40. Mais meia hora dá 1 hora, andou 80. Então, a nossa continha tá certa, ok? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Até uma próxima.